Minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal, aula sobre varicela e herpes zoster. Todas as informações desta aula você vai conseguir também acessando o Guia de Vigilância Epidemiológica disponível na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde. Então, vamos lá, direto para a nossa aula, sem mais recados. Tem muita informação importante e é tanta coisa relacionada a essas doenças que ela será dividida em duas aulas. Então, vamos lá iniciar falando da varicela. A varicela é uma infecção viral, ok? Não é bactéria, não é parasita, não são vermes, é vírus. Infecção viral primária febril. Doença aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, que após algumas horas esse exantema torna-se vesicular, evolui rapidamente para pústulas e posteriormente forma crostas secas, não infecciosas. Todo esse processo ocorre em 3 a 7 dias. A principal característica clínica, da varicela é o polimorfismo, na verdade, das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas acompanhadas de prurido. Ou seja, como assim? Você tem lá algumas feridas em forma de vesícula, algumas já estão secas, outras estão em forma de pústulas, ok? Então, esse é o polimorfismo dessas lesões, ok? Essas lesões estão em etapas diferentes de sua evolução e aparecem em diversas formas. Em crianças, geralmente a varicela é benigna e autolimitada. Em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico é mais exuberante, né? Olha aí que interessante, né? A banca pode jogar isso aí, uma informação que destoa da maioria das doenças, mas no caso aqui, nas crianças, ela geralmente é benigna. Então a gente sai da varicela e fala agora da herpes zoster. Professor, por que uma aula com duas doenças? Agora a gente vai entender. A herpes zoster, ela decorre da reativação do vírus da varicela. Vamos lá, você teve varicela e lá na frente, após alguns anos, essa varicela volta, só que ela volta, o vírus é reativado, mas ela volta em forma de herpes zoster. É a reativação do vírus que permaneceu em latência no sistema nervoso após a infecção primária. A reativação ocorre na idade adulta e é mais comum em pessoas imunocomprometidas. A herpes zoster é caracterizada por lesões cutâneas dolorosas. O quadro clínico manifesta-se desde a forma benigna até formas graves. Então, na herpes zoster, temos aqui manifestações cutâneas dolorosas. O quadro clínico vai de forma benigna até forma grave. Causas diversas podem levar à reativação do vírus da varicela, que, progredindo centrifugamente pelo nervo periférico, atinge a pele e causa a característica erupção do herpes zoster. Excepcionalmente, há pacientes que desenvolvem herpes zoster após contato com pessoas doentes de varicela e até mesmo com outro doente de herpes zoster, o que indica a possibilidade de reinfecção em paciente já previamente imunizado. Casos de varicela podem surgir após contato com pessoa infectada pelo herpes zoster. Ok? Vamos lá. Então, vimos aqui de maneira resumida, porém suficiente para que a gente consiga resolver questões, conceitos fundamentais, descrições básicas da varicela e da herpes zoster. Ok? Vamos lá. Sinônimo: a varicela é conhecida como catapora e a herpes zoster é conhecida como cobreiro. Vamos lá. Varicela, catapora. Herpes zoster, conhecida popularmente como cobreiro. Agente etiológico
é o vírus varicela zoster, né? Por isso, né, estão em uma aula só, é o mesmo vírus. Família, né? Família herpes viride, vírus varicela zoster, né? VVZ. Modo de transmissão: de pessoa a pessoa, por meio do contato direto ou de secreções respiratórias, né? Disseminação aérea de partículas virais, né? Ou aerosóis, e raramente através do contato com lesões de pele. Então vamos lá. Pessoa a pessoa, contato direto, né, com a pessoa ou com secreções respiratórias, uma doença transmitida por aerosóis, raramente através do contato com lesões da pele. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados, okay? Indiretamente. Essa é a infecção indireta da varicela zoster. Vamos lá. Continuar a nossa caminhada, a nossa jornada rumo à nossa classificação. Muito em breve você vai voltar aqui relatando o teu sucesso. Né? Professor, consegui. Fui aprovado dentro do número de vagas. Vou assinar meu termo de posse. Você vai voltar. Tenha fé, mas junto com a fé, tenha a tua dedicação, tenha o teu estudo. Período de incubação, aquele item que despenca em provas. De 10 a 21 dias após o contato. Pode ser mais curto em pacientes imunodeprimidos e mais longo após imunização passiva. Vamos lá, incubação da varicela de 10 a 21 dias. Período de transmissibilidade da varicela varia de 1 a 2 dias antes do aparecimento do exantema e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta, ok? Então, quando todas as feridinhas da varicela estão lá sequinhas, é ali que para a transmissão da doença. Porém, todas as lesões têm que estar em fase de crosta. Suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade à varicela é universal. Qualquer pessoa pode se infectar, né, e ser atingido pela doença. A infecção confere imunidade permanente, embora raramente possa acontecer um segundo episódio de varicela. Infecções subclínicas, né, são raras. Lembrando que muitas vezes, na maioria das vezes, essa volta da varicela vem em forma de herpes zoster. A imunidade passiva transferida para o feto pela mãe, essa mãe que já teve varicela, assegura, na maioria das vezes, proteção de até 4 a 6 meses de vida extrauterina. Ok? Então, após a criança nascer, essa mãe que já tem imunidade da varicela protege essa criança, essa imunidade, chamada de imunidade passiva, protege essa criança de 4 a 6 meses após o nascimento da mesma. Então, um slide aqui super importante, recheado de informações. Se você aperta pause, lê mais uma vez, só para ter certeza de que entendeu e conseguiu capturar todos esses detalhes, volta e depois segue aí junto comigo nessa tão importante caminhada. Vamos lá. Manifestações clínicas, né? Simatologia da varicela. Temos o período prodômico e o período exantemático. O prodômico inicia-se com febre baixa, cefaleia, anorexia e vômito, podendo durar de horas, né, até 3 dias. Na infância, esses pródromos não costumam ocorrer, sendo que o exantema é o primeiro sinal da doença. Então, na fase adulta, que esses sintomas estão mais ligados à varicela. Na criança, o sintoma basicamente inicial é já a feridinha, já o exantema. Em crianças imunocompetentes, a varicela geralmente é benigna, com início repentino, apresentando febre moderada durante 2 a 3 dias, sintomas generalizados inespecíficos e erupção cutânea pápulo-vesicular, que se inicia na face, no couro cabeludo ou no tronco. Então, até esse início, onde é que inicia esses exantemas? É importante você estar atento a isso, porque isso pode ser cobrado na sua prova, principalmente naquelas questões onde você tem que analisar itens, né, de uma doença ou de mais de uma doença em uma só questão. Tá bom? Período exantemático. As lesões comumente aparecem em surtos sucessivos
de máculas, que evolui para pápulas, depois para vesículas, depois para pústulas e depois para crostas. É importante também tentar internalizar esse passo a passo, essas etapas, né, desse hexatema que pode ser cobrado. Tendem a surgir mais nas partes cobertas do corpo, podendo aparecer no couro cabeludo, na parte superior das axilas e nas membranas mucosas da boca e das vias aéreas superiores. Ok? Então, vamos lá. Período prodômico e período hexatemático. São os dois períodos aí da varicela. O aparecimento das lesões em surtos, né, e a rápida evolução conferem ao hexatema o polimorfismo regional característico da varicela. O que é que esse polimorfismo, que a gente já citou? São lesões em diversos estágios, né? Lesões com máculas, são pápulas, vesículas, algumas pústulas e crostas. Lembrando que somente quando todos esses hexatemas são crostas é que não há mais transmissibilidade da doença, né? Todas essas lesões variadas em diversos estágios, né? Muitas vezes em uma mesma região do corpo. Nos adultos imunocompetentes, a doença cursa de modo mais grave do que nas crianças, apesar de ser bem menos frequente, né? Em torno de apenas 3% dos casos. A febre, nesses adultos imunocompetentes, é mais elevada e prolongada. O estado geral é mais comprometido, o hexatema mais pronunciado e as complicações mais comuns podem levar a óbito. A varicela também está associada à síndrome de Reyer, né, que ocorre especialmente em crianças e adolescentes que fazem uso do AS, né, que é do ácido acetilsalicínico, durante a fase aguda. Essa síndrome se caracteriza por um quadro de vômitos, né, após o pródromo viral, seguido de irritabilidade, inquietude e diminuição progressiva do nível da consciência, com edema cerebral progressivo. Isso aqui é a síndrome de Reyer ligada à varicela, a crianças e adolescentes que usam ácido acetilsalicínico. Então, pelo amor de Deus, nada de ácido acetilsalicínico durante a varicela, né, durante a infecção por varicela. Vamos lá. Varicela e gravidez. Há alguma relação? Vamos lá. A infecção materna no primeiro ou no segundo trimestre da gestação pode resultar em embriopatia, em alguma doença no embrião. Nas primeiras 16 semanas de gestação, há risco maior de lesões graves ao feto, que podem resultar em baixo peso ao nascer, malformações das extremidades, cicatrizes cutâneas, microoftalmia, catarata e até mesmo retardo mental. Então vamos lá. Doenças, né, no embrião, todas essas doenças aqui citadas se caracterizam, né, se classificam como embriopatias, né, que podem causar tudo isso, né. Elas são mais perigosas e mais comuns quando essa infecção é no primeiro ou no segundo trimestre da gestação. Nas primeiras 16 semanas, há um risco maior de lesões graves ao feto. Ok? Vamos lá. Gestantes não imunes que tiverem contato com casos de varicela ou casos de herpes zoster devem receber a imunoglobulina humana contra esse vírus disponível no Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais, né, que são os CRIs. Recém-nascidos que adquirem varicela entre 5 e 10 dias de vida, cujas mães se infectaram entre 5 dias antes do parto e 2 dias após, estão mais expostos à varicela grave, com letalidade que pode atingir 30%. Então, muita informação, muito detalhe ligado aí à gestante e à criança, ao feto. Varicela e gravidez é um tema importante, por isso mesmo foi retirado, foi trazido lá do Guia de Vigilância Epidemiológica direto aqui para a nossa aula, porque não pode faltar dentro do nosso preparo para o nosso concurso, principalmente quando vem lá citado diretamente a varicela e herpes zoster no nosso edital. Então vamos lá, dar o nosso melhor, já que o nosso objetivo é o melhor possível, né, que é a classificação. Em relação a herpes zoster, manifestações clínicas da herpes zoster. O quadro clínico do herpes zoster é quase sempre típico. A maioria dos doentes refere, né, antecedendo as lesões, dores nevrálgicas, ardor e pruridos locais,
acompanhadas de febre, cefaleia e mal-estar. A lesão elementar é uma vesícula sobre base eritematosa. Eritematosa, a erupção vesicular é unilateral. Surge de modo gradual e leva de 2 a 4 dias para se estabelecer. Quando não ocorre infecção secundária, as vesículas se dissecam, formam-se crostas e o quadro evolui para a cura em 2 a 4 semanas. As regiões mais comprometidas, do exatema da herpes zoster são a região torácica, região cervical, correspondente ao trajeto do nervo trigêmeo, e a região lombosacra. Em pacientes imunossuprimidos, as lesões surgem em localizações atípicas, geralmente disseminadas em todo o corpo. Então, são as lesões, são as manifestações da herpes zoster, e as bancas adoram tentar confundir herpes zoster com varicela. E como é que é feito o diagnóstico, professor? Tem o diagnóstico clínico, que considera os sinais e os sintomas apresentados. Diagnóstico laboratorial. Os exames laboratoriais não são utilizados para confirmação ou descarte de caso de varicela, exceto quando é necessário fazer um diagnóstico diferencial em casos graves ou óbitos, ou quando há apresentações clínicas menos típicas, como em pessoas com sistema imunobiológico suprimido, que podem manifestar herpes zoster disseminada. O LACEN, que é a Rede de Laboratórios de Saúde Pública, não realiza exame de rotina para o diagnóstico, seja de varicela, seja de herpes zoster. E o tratamento aqui, para encerrar esse nosso primeiro encontro, para que a aula não torne-se tão cansativa, no encontro 2 a gente continua a leitura e estudo da varicela, herpes zoster. Vamos lá, tratamento. Para pessoas em risco de agravamento da varicela, o tratamento deve ser sintomático de acordo com orientação do médico. Pode-se administrar antitérmico, analgésico não salicilato, e para atenuar o prurido, antihistamínico sistêmico. Havendo infecção secundária, recomenda-se o uso de antibióticos. A gente não vai se aprofundar tanto em relação ao tratamento, porque o nosso objetivo principal é trazer esse conteúdo para você, ACS, ACE, AVA, cargos em nível médio, técnicos de enfermagem também, mas a gente não vai se aprofundar tanto aqui nesses termos técnicos do tratamento, porque não é o nosso objetivo principal. O tratamento específico da varicela é realizado por meio do antiviral aciclovir. Isso pode cair na prova, sim, que é indicado para pessoas que têm risco de agravamento da doença. Quando administrado por via endovenosa, nas primeiras 24 horas após o início dos sintomas, tem demonstrado redução de morbimortalidade em pacientes com comprometimento imunobiológico. Então tem um antiviral, é o aciclovir. Embora não haja evidência de teratogenicidade, que é doença em relação ao feto, que o feto seja atingido de alguma forma pelo aciclovir, embora não haja evidência, não se recomenda o uso desse medicamento em gestantes. Entretanto, em caso em que gestante vier a desenvolver complicações como pneumonite, deve-se considerar o uso endovenoso do aciclovir. Então, muita informação. Falamos de tratamento, diagnóstico, manifestações clínicas das duas doenças, os períodos de incubação, transmissibilidade, suscetibilidade, imunidade, agente etiológico, modo de transmissão e uma descrição geral das duas doenças. Então a gente volta logo na aula número 2 para aprofundar ainda mais o nosso conhecimento nesse conteúdo. Lembrando mais uma vez que a fonte de informações é o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Um abraço, valeu!